E o Sport até que enfim mandou embora o jogador Igor Cariús, né? Lateral esquerdo suspenso, que não entra em campo desde agosto deste ano, né? Ou seja, a última partida que Igor Cariús defendeu a equipe do Sport foi em agosto, gente. Então ele passou setembro, outubro e novembro praticamente todo na Ilha do Retiro, só treinando, comendo e dormindo e recebendo o saláriozinho em dia, né? Bom, antes tarde do que nunca, né? Tchau, Igor Cariús, e que não volte nunca mais à equipe do Esporte Clube do Recife. Neste vídeo nós vamos falar do que está chegando ao fim, não é? A era dos medalhões no esporte. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Todo clube de futebol tem aquela fase que de vez em quando vai contratando aí alguns medalhões, né? Algumas equipes, como a equipe do Esporte Clube do Recife, não têm o poder financeiro de que outras equipes possuem para poder contratar esses medalhões no auge da carreira, né? Ou seja, quando eles estão ali com seus 20 e pouco, 30 e poucos anos, ainda cheio de gás e, digamos, de muito futebol para dar a este clube e conquistar títulos, né? Então, sendo assim, alguns grandes jogadores chegaram ao esporte com a idade um pouco mais avançada, né? Ajudaram e não ajudaram em determinado momento. Neste passado mais recente, nós temos aí, como vocês estão vendo, o Thiago Neves e o Hernanes, né, que jogaram na equipe do Esporte Clube do Recife. Muitos falam que Thiago Neves foi um dos responsáveis para que o Sport não tenha sido rebaixado aí em um desses anos aí disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas verdade seja dito, o Thiago Neves poderia ter ajudado muito mais do que ajudou, né? Já o Hernanes, cara, assim, vamos ser sinceros, em relação a Thiago Neves e Hernanes, ninguém pode contestar o currículo desses dois jogadores, né? Pô, principalmente o Hernanes, né, gente? Todos os dois ganharam tudo, conquistaram tudo que podiam conquistar, fizeram sucesso nos clubes que passaram. O Hernanes fez sucesso na Europa por muitos anos, né? Mas chegaram no esporte numa idade um pouco mais avançada e não ajudaram tanto. O Thiago Neves ainda ajudou um pouco mais, tá? Mas o Hernanes realmente parece que estava de brincadeira na Ilha do Retiro, né? Já agora vocês estão vendo a foto do Diego Souza e do Wagner Love, né? Esse aí, Wagner Love, talvez o que chegou mais veterano ao esporte, ajudou no começo, né? Como vocês viram, o ano passado ele foi muito importante. A gente não conseguiu acesso, mas ele foi importante naquela campanha da segunda divisão. Neste ano ele também foi importante no primeiro semestre, né? Mas no segundo semestre, após voltar de uma contusão, Wagner Love nunca mais foi o mesmo, né? Já Diego Souza foi uma exceção à regra, né? Ele chegou no esporte em 2014, ainda jovem, né? Porque ele chegou com 29 anos, tá? Por isso que Diego Souza jogou o bolão que jogou no esporte durante 3 anos e um quebrado. Diego Souza foi artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando no esporte da Série A, tá, gente? Artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro jogando no esporte. Voltou a vestir a camisa da seleção brasileira jogando pelo Esporte Clube do Recife. Enfim, Diego Souza, ele pode não ter conquistado grandes títulos com o esporte, realmente ele só conquistou um campeonato pernambucano, né? E um vice-campeonato da Copa do Nordeste, que a gente até perdeu para o Bahia em Salvador, mas ele poderia ter ganho muito mais, né? Mas enfim, não deu, né? Porque assim, um time de futebol não se faz apenas de uma peça, tem que ser um elenco, né? Mesmo assim, aos comandos de Diego Souza, o esporte chegou à sexta colocação do Campeonato Brasileiro em 2015. Foi a melhor colocação que nós tivemos nesses últimos anos na Série A do Campeonato Brasileiro. Diego Souza estava ali com o André, com o Hernandes, Brocador, Magrão, Durval, uma galera, Maicon Leite, né? Quem mais? Maicon Leite, André Balada, tinha ali o Marlone, enfim, foi um elenco operário que o Sport montou, mas que deu liga e que o Sport ficou na sexta colocação do campeonato. O Sport chegou a liderar o campeonato 2015 por 10 rodadas, gente, de tão encaixado que esse time estava, mas no finalzinho aí, na reta final, nos últimos jogos, o Sport meio que vacilou e a gente perdeu a oportunidade de voltar à Libertadores via Campeonato Brasileiro. Mas vem cá, por que eu tô com esse blá 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 todo, né? Significa que Diego Souza vai fazer seu último jogo pelo Sport no próximo fim de semana contra o Sampaio Corrêa. Tudo indica que o contrato dele vai acabar no final do ano e ele não deve renovar com a equipe do Esporte Clube do Recife, tá? Mesmo se o Sport conseguir subir de divisão, já que o Sport precisa vencer o Sampaio Corrêa e depende aí de uma quantidade eu acho que são 4 jogos
depende de uma quantidade incrível de combinações para que o Sport possa subir. Ainda existe esperança, né? Mas o Sport tem que vencer e torcer para que 3 ou 4 equipes não vençam para que o Sport possa subir de divisão. É realmente uma tarefa difícil, mas enquanto a vida é esperança, né? Já o Wagner Love saiu machucado no último jogo contra o Vitória, né? Ele ainda saiu no primeiro tempo, se não me engano. Saiu machucado, até saiu chorando e tudo mais. E foi constatado que ele vai ficar de fora desse último jogo do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Como o contrato do Wagner Love também termina no final deste ano de 2023, eu acho que ele não deve renovar com a equipe do Sport Clube do Recife. Eu acho que a diretoria não vai renovar. Afinal de contas, ele, depois que se machucou no meio deste ano, o seu desempenho caiu muito. E ele é um dos responsáveis pelo Sport não estar hoje classificado para a primeira divisão, né, gente? Teve um jogo aí contra o Juventude que ele perdeu um pênalti bizonhamente mal batido, né? Que isso fez com que o Sport deixasse de vencer aquele jogo. Tivemos outros jogos aí que ele fez partidas muito ruins, sem conseguir finalizar em gol. Enfim, o Wagner Love, ele durante um ano ele jogou muito bem no Sport, que foi o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre desse ano, totalizando um ano, né? Ele realmente jogou muito bem, mas agora no meio do ano sofreu uma contusão e nunca mais foi o mesmo. Já tem aí 4 meses que Wagner Love praticamente fez um gol, se não me engano. Acho que fez um gol só, realmente. E a idade está avançando, já vai fazer 40 ou já fez 40, já não lembro. Então, não sei se será um jogador útil para o Sport na próxima temporada. Ele não deve renovar contrato, assim como também o Diego Souza não deve renovar. Então, esses 2 medalhões não renovando o contrato, eu dou por encerrada essa fase de que o Sport andou aí tentando contratar uns caras bons de bola, mas com idade um pouco mais avançada, que no fundo ajudam em determinado período, mas não são tão constantes como deveriam ser, né? A idade chega para todo mundo, né, gente? Diego Souza, entrou contra o Vitória, andou em campo. Literalmente andou em campo. Já não aguenta mais, né, gente? Então, enfim, tudo é um ciclo, como falou o técnico Anderson Moreira, que hoje já não é mais técnico do Sport. Então, acredito eu que o ciclo de Wagner Love com o Sport já se fechou e o do Diego Souza também. Claro, isso é apenas a minha opinião, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!